Beleza, vamos lá, encerrar nosso conteúdo hoje, né? A última parte do nosso conteúdo de química farmacêutica é o final das modificações de estrutura. A gente já viu aí por que modificar uma estrutura, né? Gera o composto protótipo, a partir do protótipo a gente melhora ele, aí a gente viu as estratégias para modificar por bioisosterismo. O bioisosterismo ele tem influência direta aí para poder melhorar as propriedades físico-químicas, né, e consequentemente a biodisponibilidade, tem efeito direto, então, na ação do fármaco. E hoje a gente vai ver, né, 3 estratégias aí que são bem utilizadas junto com o bioisosterismo para poder atender aí tanto a regra dos 5, né, quanto gerar aí análogos, congêneres e homólogos, né, que são substâncias, né, que partem do protótipo. Elas são parecidas, mas não são iguais, mas no final elas acabam gerando o mesmo efeito, né? A gente já viu aí com o bioisosterismo que quando a gente faz a modificação por bioisosterismo, a molécula ela praticamente não sofre em termos estruturais, né, nenhuma mudança significativa, uma vez que a gente utiliza aí grupos que são equivalentes, mantém a mesma quantidade de átomos, de elétrons, então ela, em termos de estrutura, ela não sofre aí grandes modificações, né? Com as 3 estratégias que a gente vai olhar na aula de hoje, né? No caso aí, a gente vai ver simplificação, né? A gente vai ver, e na simplificação, uma forma que a gente chama de disjunção, né? Que é a troca de posição aí de partes da estrutura, e a gente também vai ver aí outras estratégias associadas para que a gente possa realizar, tá bom? Então, já já a gente vai começar, só abrir aqui a outra apresentação para a gente dar início. Bom, vamos lá, né? O bisosterismo, como a gente viu aí nas aulas passadas, a molécula não sofre modificações bruscas na sua estrutura. A gente viu aí no início da nossa disciplina, e baseado também no que vocês viram aí na farmacologia, né? Os fármacos, eles podem ser classificados como fármacos de ação específica, de estrutura específica, né? Aqueles estruturalmente específicos, dependem das suas estruturas, e os não específicos, que a atividade depende aí das suas propriedades físico-químicas, tá? Nem sempre só usar o bioisosterismo gera para a gente as condições necessárias para que a gente tenha um fármaco dentro do modelo necessário para o planejamento racional. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, por isso aí que na tarefinha que eu passei para vocês, o objetivo é que vocês gerem aí a partir do composto protótipo, né, que vocês gerem os análogos, né, que são substâncias que são parecidas, né, praticamente quase idênticas aí, como o caso dos homólogos, tá? Vão manter o mesmo efeito, tá? Algumas pessoas, inclusive, me perguntaram se a gente pode modificar um fármaco a ponto de criar um novo efeito, tá? Isso aí geralmente acontece quando a gente está trabalhando, né, antes, quando se trabalhava aí com descoberta ao acaso. Em geral, hoje a gente planeja uma doença, um fármaco, né, e a partir daí a gente monta o nosso quebra-cabeçazinho químico para a gente poder exatamente manter o efeito, tá? Então, por exemplo, a gente está todo nessa corrida enorme aí para as questões relacionadas a um tratamento eficaz, a uma vacina eficaz aí para o Covid. Lembrem-se, tá, que a vacina ela não é medicamento, ela não tem fármaco, ela age de uma forma diferente, apenas como questão de exemplo, mas é importante a gente levar em consideração aí, né, que tem se feito, inclusive saiu um estudo da Lancet, né, uma revista aí, que demonstrou que a cloroquina e a hidroxicloroquina, né, apesar de terem efeitos in vitro,
né? Elas não apresentam até agora, é necessário fazer os estudos randomizados lá, a parte pré-clínica e clínica, né, para de fato saber, porque não se pode garantir. Então, tanto que está a discussão aí, usa, não usa, como não tem embasamento científico, né? Ainda não seria o adequado se utilizar, porque a gente não tem comprovação. Tem vários estudos que têm saído baseado nisso e muito provavelmente tem outros fármacos que têm se observado em vivo, em vitro, perdão, mas muito provavelmente essas moléculas elas não são adequadas lá para a finalidade que a gente quer, então elas deveriam ou podem ser modificadas, só que aí leva mais tempo, né? Como a gente está com uma questão relacionada à urgência, não dá tempo de fazer todo esse planejamento que a gente tem visto aí ao longo da disciplina, por isso que desenvolver uma nova molécula leva aproximadamente 8 a 10 anos até ela ir para o mercado, tá? Então, qual é o objetivo da gente modificar, fazer a modificação molecular? A gente viu aí, baseado na regra dos 5, que a gente tem lá, né? Lipofilicidade é um dos fatores, número de ligações rotacionáveis é outro fator, número de doadores é outro fator, de hidrogênios, número de aceptores de hidrogênios é outro fator, e peso molecular, né? Sendo que no peso molecular a gente tem que levar em consideração lá volume, área, né? Então, por isso que na aula passada eu falei para vocês que, dependendo de onde vocês colocam, às vezes fazendo o uso do mesmo substituinte, colocando em posições diferentes, né? A gente pode ter efeitos, né? Melhoria ou piora do efeito lá que a gente pretende, tá? Então, a gente vai ver aqui hoje modificações que são diferentes das modificações por bisosterismo, e ela tem como objetivo, né, além de descobrir o grupo farmacofórico, lembra lá que eu falei para vocês, quando a gente trabalha com uma classe de fármacos e a gente parte a partir dessa classe de fármacos, fica fácil, porque a gente já conhece o grupo farmacofórico, né? Quando a gente está desenvolvendo uma nova molécula, ou a gente está desenvolvendo um conjunto de fármacos que a gente sabe que funciona, mas a gente ainda não sabe como é que é o mecanismo, porque a gente não conhece nem o receptor, nem um grupo farmacofórico, a modificação molecular ela é uma das estratégias. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado aí. Eu falei para vocês que a gente não deve mexer no grupo farmacofórico quando a gente conhece ele, em partes, né? Até para vocês poderem entender primeiro a questão do bioisosterismo, mas na verdade a gente pode, tá? Mexer no grupo farmacofórico, só que aí quando a gente mexe no grupo farmacofórico, a gente tem que entender quem é ele, como é que ele interage com o receptor, tá? E exatamente essas questões relacionadas a como ele vai, quando a gente conhece ele, como ele vai interagir com o receptor, a partir daí a gente pode fazer pequenas modificações, sempre levando em consideração a forma de interação com o receptor. Pessoal, mas como assim forma de interação com o receptor, né? Os grupos farmacofóricos, eles interagem com o receptor através de forças intermoleculares, né? Então, ele pode lá modificar, ele pode interagir por interação iônica, um polo positivo é sempre atraído por um polo negativo, ele pode interagir por interações de hidrogênio, né, que são as chamadas pontes de hidrogênio, ele pode interagir por momento de polo, e assim sucessivamente, né, os conceitos aí que a gente olhou lá, revisou lá no iniciozinho da disciplina, que vocês viram aí na química geral. Então, um cuidado que a gente tem que ter, quando a gente vai utilizar, né, essas outras estratégias de modificação molecular, é que como a gente pode aumentar, diminuir o tamanho da cadeia e a complexidade da cadeia, né, a gente pode tanto aumentar a complexidade dela, quanto a gente pode diminuir, aí aqui o grande objetivo nosso aqui é adequar a questão do peso, da área e do volume molecular, para que a gente possa favorecer uma melhor ligação com os receptores, né? Então a gente viu lá os conceitos de potência, especificidade e afinidade, né? A afinidade, ela é uma característica que a gente vai ter uma maior ou menor força de interação e, consequentemente, isso gera para a gente uma maior ou uma menor afinidade. Lembra aí que a gente quer que o fármaco ligue ao seu receptor. Então, para que ele possa ligar, o receptor ele não é exclusivo, ele é específico, só encaixa naquele receptor os fármacos ou as substâncias que tem, né? Como a gente diz lá, o segredinho, a chave para poder encaixar naquele receptor, tá? Só que aqueles que encaixam com maior força, ou seja, quanto maior for a interação entre os grupos e o receptor, mais afinidade ele vai ter, e isso é bom, né? Porque não adianta eu ter as questões relacionadas lá ao meu fármaco, tá? Ele ligar ao receptor e vir uma outra substância e tirar ele do receptor, porque uma vez que ele sai do receptor, ele acaba perdendo
né, parte do seu efeito farmacológico. Então, um dos cuidados que a gente vai ter, tá? Então, o objetivo de fazer as modificações que eu vou falar para vocês agora, elas estão relacionadas, né, com as questões relacionadas ao volume, com as questões relacionadas à área e com as questões relacionadas ao peso molecular, tá? Então, uma das coisas que é importante a gente levar em consideração aí agora, que a gente pode, né, mexer na estrutura, tá, da nossa cadeia, tendo cuidado, mais uma vez, de as modificações, elas não podem, vou usar o termo que uma vez uma aluna minha usou, né, eles não podem tapar o grupo farmacofórico. Se a gente começa a colocar vários substituintes, né, aumento de cadeia, diminuição de cadeia, abertura de anel, fechamento de anel, ao redor do grupo farmacofórico, né, isso pode melhorar, como isso também pode piorar, né, a interação dele com o receptor. Então, por isso que a gente tem lá, como uma das regras dos 5, né, de não ter um peso molecular maior do que 500 Dalton. Então, isso é uma das características que fármacos muito grandes, como eles se organizam em 3 dimensões, né, pode ser que isso dificulte a complexidade dele, dificulte a interação com o receptor. Por exemplo, Cleiton me mostrou a molécula dele, eu até falei para ele, Cleiton, te livra dessa quiralidade, né, então não é bom ter muita quiralidade quando a gente está planejando um fármaco, né? Porque a quiralidade ela gera para a gente substâncias, né, que são isoméricas, e isso pode, do ponto de vista farmacológico, a simples posição no espaço, ela pode alterar, né? Uma molécula ela pode perder o efeito, uma molécula ela pode aumentar um efeito tóxico que a gente não quer, né? Então, não é bom a gente ter muitos centros quirais. Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar aí quando a gente está fazendo o planejamento do fármaco. No finalzinho da aula, eu vou disponibilizar para vocês uma apresentação que mostra aí, né, com alguns exemplos de uma indústria, tá? Como é que ela fez o planejamento do fármaco dela, e ela tem um passo a passo, tá? Então, para a gente poder entender o que a gente pode fazer, tá? Então, em geral, o que a gente pode fazer com a nossa molécula para melhorar as características do composto protótipo, né? Aplicar modificações que melhorem as características físico-químicas, né? Bioisosterismo, ou aplicar estratégias de modificação, tá? Molecular, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, para melhorar as características. No final de tudo, a gente quer, né, tornar o nosso fármaco o mais potente possível, né, e com a melhor afinidade possível, tá? Então a gente faz essas modificações que agora elas vão ter impactos não só nas características físico-químicas, mas também na estrutura do nosso fármaco, tá? Então o que a gente pode fazer? As estratégias que a gente pode utilizar aí para poder realizar modificações na molécula é a seguinte, né? A gente já viu isso, a gente descobre um ativo, né? E o que a gente vai fazer com esse ativo, né? A gente vai estabelecer lá, primeiro vai conhecer a estrutura do ativo que a gente está trabalhando, ver a complexidade, quais são os grupos reativos, quais são os grupos indesejáveis, né? Grupos farmacofóricos e grupos toxicofóricos, determinar as propriedades gerais da molécula, né? Que é o que está lá dentro da regra dos 5, né? Coeficiente de partição, grau de ionização, solubilidade, doadores, receptores, né? Checar se a molécula da gente ela é uma molécula inédita ou se ela é uma molécula parecida com algum fármaco que está no mercado. Isso aqui acontece principalmente quando a gente está trabalhando com moléculas naturais, né? É descoberto uma molécula lá de origem natural, principalmente vegetal, ou quando a indústria ela parte para um processo de síntese para criar uma molécula totalmente nova, tá? Em relação àquilo que a gente tem no mercado, né? Então a gente identifica quais são as áreas que a gente pode modificar, a gente chama isso de seccionamento da molécula, eu falei para vocês, né? A gente determina o grupo farmacofórico, isso é algo que a gente já conhece, e a gente determina os pontos, né? Onde a gente vai fazer as modificações e aplica várias modificações e vê quais são os impactos que essas modificações elas vão ter, tanto na questão relacionada ao efeito, quanto na questão relacionada, né, à toxicidade. Lembra? A gente sempre busca o que o Paul Ehrlich falou para a gente lá no século XX, né? Uma doença tem uma substância, ou seja, um fármaco que trate com 100% de eficácia e zero de efeitos colaterais. A gente quer chegar ao mais próximo disso, né? O sonho de todo farmacêutico, né, que trabalha com essa parte de síntese é exatamente descobrir uma molécula com essas características. A gente tem algumas que são próximas, mas a gente ainda não chegou no modelo ideal, o protótipo ideal de fármaco. A gente está perto, tá? Mas a gente ainda precisa aprender um pouquinho mais sobre isso.
O que a gente faz? Quais são as estratégias que a gente pode realizar? Tá? Então, são três. A gente pode fazer um negócio que a gente chama de simplificação, né? A gente chama de abordagem disjuntiva, que é quando a gente diminui a complexidade da cadeia, a gente pode abrir anel, a gente pode tirar insaturações, a gente pode diminuir cadeias abertas, né? Então, esse processo, a gente pode trocar cadeias de posição, tá? Então, isso é importante para que a gente possa fazer análise dos efeitos. Então, essas estratégias que a gente, né, diminui quando a gente tem uma molécula muito grande, ou uma molécula muito complexa, ou uma molécula com um volume, né, muito grande, a gente geralmente utiliza a simplificação para poder tornar essa molécula um candidato melhor a fármaco. A gente pode fazer uma outra estratégia, que é a manutenção. Então, a gente mantém as características da molécula, então ela não ganha e nem perde, tá, as características, mas a gente pode utilizar aí analogias, né? Então, a gente aprendeu aí na química orgânica que a gente tem substâncias, né, que são análogas em termos de função, a gente tem substâncias que são análogas em termos de cadeia. Às vezes você tem uma cadeia ramificada, que é equivalente a um ciclo, que é equivalente a uma cadeia insaturada, e assim sucessivamente, tá? Ou para os hits muito pequenininhos, né? Às vezes a gente encontra aí fármacos que são muito pequenininhos, e isso pode influenciar negativamente aí, principalmente na questão relacionada ao metabolismo, né? O fígado da gente, ele prepara a molécula para que ela possa ser eliminada. Então, o que o corpo da gente faz, né? Ela aumenta a polaridade da molécula e ela aumenta a complexidade da molécula exatamente porque quando ela chegar lá nos sistemas de excreção, nosso principal sistema de excreção é o urinário, né? A gente aumenta a polaridade para que ela não reabsorva e aumenta o tamanho dela para que ela não volte, né? Quando ela chegar lá no nosso rim, no momento da filtração, ela não retorne para a corrente sanguínea, ela não sofra a reabsorção. Então, essas são as três estratégias básicas que a gente tem aí para fazer modificações. Existem outras bem mais complexas, mas do ponto de vista de graduação não é necessário vocês conhecerem agora. Caso algum de vocês aí vá no futuro aí trabalhar com essa parte de pesquisa clínica ou for fazer um mestrado ou um doutorado na área, vocês vão ver que existem outras estratégias que a gente pode utilizar aí, com quimiometria, métodos computacionais, tá? Para a gente poder modificar. Mas para vocês aqui é necessário só vocês entenderem o bioisosterismo, o que, que ele é, quais são os impactos dele, e essas três estratégias: simplificar, manutenção e aumento de complexidade, né? Então, abordagem disjuntiva, abordagem conjuntiva e abordagem análoga, né? Ou analógica, tá? Então, essas são as três formas que a gente... Então, o que, que a gente pode fazer, né? A simplificação é quando a gente diminui. Professor, mas diminui o quê? A cadeia, tirar pedaços da cadeia? Pode ser. Mas também quando a gente diminui a complexidade da cadeia, né? Quando ela tem, por exemplo, muitos anéis, a gente pode abrir anéis, a gente pode diminuir insaturações. Então, tudo isso está relacionado à questão relacionada à simplificação. Então, o que é a simplificação para a gente, né? A gente tem um HIT, que é o nosso composto lá que a gente, a partir dele, vai realizar as modificações. Em geral, esse HIT é uma substância natural, né? O reino vegetal, ele produz para a gente muitas substâncias, e essas muitas substâncias, em geral, elas são, em termos de cadeia, em termos de estrutura, elas são bem complexas, tá? Então, quem pode ser ela? Pode ser uma substância natural complexa, pode ser um peptídeo, a gente tem lá proteínas, né, dentro do corpo. Ah, professor, eu posso fazer, então, fármacos baseados em proteínas? Sim. Lembra lá que o nosso controle fisiológico é todo feito por hormônios. A gente tem também a participação de enzimas, então a gente pode fazer fármacos parecidos com os nossos hormônios ou parecido com as nossas enzimas, tá? Então, em geral, os peptídeos e enzimas, né, são moléculas de alto peso molecular, alta massa molecular. Então, a gente viu lá que os nossos fármacos, de acordo com a regra dos 5, ele não pode ter um peso ou um volume molecular muito alto, que isso interfere na ação e na própria biodisponibilidade dele. Então, qual é o objetivo? Né? Dissecar os grupos ou funcionalidades para verificar quais partes das moléculas são essenciais para a atividade da biológica e quais as que não são. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando aqui, tem um exemplo aqui da fisiostigmina, né? Que a gente tem a questão lá, o que, que a gente pode fazer com ela? Se vocês observarem, a fisiostigmina, né? Ela tem aqui um anel benzênico, uma cadeia lateral. Vamos lá, essa cadeia lateral aqui, qual é o grupo funcional dessa cadeia lateral?
Quem pode me responder aí? Rapaz, eu também na dúvida, porque da esquerda para a direita tem uma amida. E da direita para a esquerda tem um éster. Mas aí quem manda? A amida ou o éster? Quem é o grupo de maior importância, Cleitinho? Os grupos funcionais, eles têm uma importância, tá? Sabe me dizer? Rapaz, sei não. Amida, ela que manda, tá? Os grupos nitrogenados, em geral, do ponto de vista se a gente for ordenar, o grupo mais importante eles são os nitrogenados, a amina, tá? Eu vou dar uma dica para vocês. Nosso corpo ele é formado de que substâncias? O que é mais importante aí para nossa estrutura? Vocês sabem me dizer? Eu acho que é proteína, professor. Isso, proteína. Tá, e as proteínas são formadas de quê? De amidas, né? Ou é amina? Não, Uma longa cadeia de aminoácidos. isso, Ah, é, sim, sim. aminoácidos, né? Ó, Aminoácidos. isso. Significa que tem o quê? Basicamente, em termos de funções orgânicas. Aminas e ácidos carboxílicos, né? Vocês viram isso aí lá na bioquímica, na fisiologia. Então, tanto que eu tenho falado para vocês, desde a primeira aula, os grupos mais importantes do ponto de vista fisiológico para a gente são os ácidos carboxílicos, né? Eles têm aí multifunção, a gente já viu, eles podem servir como doadores, aceptores, pode ter polaridade, etc e tal, e as aminas, né? Uma hora elas podem se comportar como ácidos, uma hora elas podem se comportar como base, e assim sucessivamente. Tá? Então aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem uma amida, e esse oxigênio que vocês estão visto ligado aqui à carbonila, né? Ele é um éter, tá? Ele não é um éster, não. A gente disseca ela aqui, amida, e esse oxigênio aqui, com um Rzinho aqui, né? Como esse Rzinho é um C, né? Começa com C, ele seria um éter pra gente, tá? Então, se vocês observarem, ó, quando foi feita a modificação da fisiostigmina, tá? Houve a manutenção dessa cadeia lateral aqui, ó. A gente vai chamar de cadeia esquerda ou cadeia leste, tá? Então, ó, houve a manutenção, ela permaneceu. Mas o que é que foi feita lá quando foi feita a modificação? Ela aqui no grupo central, que é o benzeno aqui, ela tem ligado aqui na cadeia lateral direita, né? Ela tem dois anéis. Como é o nome desses anéis com nitrogênio aqui? Quem lembra aí? Alguém lembra aí? Sabe me dizer? Não, Aline, lembra lá quando eu falei para vocês de bioisosterismo? Eu falei para vocês lá que substituição do anel, né? A gente pode substituir com um anel com enxofre, aí ele tem um nome. Anel com nitrogênio, ele tem outro nome. Isso, Raquel, piridina, né? Toda vez que a gente tem um anel com 5 componentes, e um desses 5 componentes é pelo menos um dos nitrogênios, a pessoa pode ter mais de um nitrogênio? Pode. Ele, né, a gente dá o nome desse grupo aqui de anel de piridina, tá? Importante aí vocês lembrarem disso aí, tá? Até se vocês um dia forem fazer concurso, ele sempre fala assim, ó, houve uma modificação no anel de piridina, então você tem que saber quem é o anel de piridina. Lembra lá que eu falei para vocês quando a gente viu lá os substituintes de anel. Então, se vocês observarem aqui, ó, olha o que foi feito aqui, ó. Ele pegou esses dois anéis de piridina aqui e eles abriram, eles foram abertos, ó. Então, se vocês observarem, ele perdeu, né, os dois anéis de piridina, aqui no caso da neostigmina, manteve-se o grupo, né, nitrogenado aqui, mudou ele de posição, permanece na mesma posição, e fez uma simplificação. Eu fiz uma abertura do anel aqui, ó, no caso da neostigmina e no caso da rivastigmina, né? A gente teve tanto no caso aqui, ó, uma modificação de posição, saiu dessa posição para essa posição, tá? Quanto a gente teve a abertura. Então, a simplificação, o que você pode fazer? Você pode lá abrir anéis, tá? Principalmente, ou reduzir cadeias laterais abertas, exatamente porque quando você faz essa abertura do anel, quando você faz a retirada de pequenas partes, né, do teu fármaco, do teu HIT, tá? Você diminui a complexidade dele. Então,
essa redução da complexidade, que a gente chama de estratégia de disjunção ou simplificação, ela é exatamente fazer o quê? Né, expor mais o meu grupo farmacofórico, diminuir a complexidade. Então, o objetivo aqui, ó, é dissecar os grupos, né, para a gente poder observar aí quais as partes da molécula são essenciais. Às vezes, a permanência dos anéis, das insaturações dentro dos anéis e das cadeias, elas são importantes. Uma coisa que é bem legal a gente lembrar, quando a gente viu lá ligações rotacionáveis, quanto maior for aquela cadeia aberta, pior, né? Exatamente, tá? São tios de quem, Guilherme? Tá? Exatamente lá, quando a gente faz... perdi o raciocínio. Quando a gente faz cadeias muito grandes, né, elas não são muito boas, exatamente porque elas conferem uma flexibilidade aí para a estrutura, e a gente não gosta, né, de estruturas muito flexíveis, porque isso pode gerar impactos negativos aí na hora da interação com o receptor. Quanto mais juntinha, exatamente, tá? Então, quanto mais rígida for a nossa cadeia, melhor. Então, a estratégia que a gente tem aí para simplificação é exatamente essa, né? Principalmente fazer a redução das cadeias, né, alifáticas ou a simplificação dos anéis. Então, se vocês olharem aqui, a fisostigmina, ela tem esses dois análogos aqui, ó, né, a eostigmina e a rivastigmina, em que ela fez a manutenção aqui do grupo principal, o grupo principal é exatamente essa amida, éter, benzeno aqui, tá? Então, o grupo farmacofólico foi mantido, e foi feito o quê, né? Fez a modificação aqui dessa cadeia à direita, tá? Então, abriu-se ela, tornou ela... Né, anéis são mais complexos do que cadeias ramificadas, tá? E a mesma coisa para cá. Então, são modificações que podem ser feitas, né, do ponto de vista de melhoria. Então, a simplificação, quando a gente tem moléculas muito complexas, isso acontece muito quando a gente trabalha, principalmente aí com fármacos de origem natural, né? A natureza ela produz substâncias, metabólitos secundários que, em geral, eles são bem complexos. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, deixa eu abrir logo aqui para vocês poderem observar aqui a complexidade aí que a gente tem, né, de produtos naturais. Deixa eu só abrir aqui um minutinho. Então, se vocês observarem aqui, né, eu vou mostrar aqui para vocês o caso aí dos alcaloides e dos polifenóis, ó. Então, se vocês observarem, né, eles são estruturas bem complexas, ó. Tem bastante anéis, aqui no caso dos alcaloides, né, ele tem bastante anéis. Vou trazer aqui para vocês, abrir também aqui, ó, os polifenóis. Então, uma das estratégias que a gente pode fazer, né, porque moléculas muito complexas, elas não são boas do ponto de vista
biológico fármaco, tá? Então, o que a gente pode fazer é descobrir aí o que modificar, onde a gente pode fazer a abertura de anel, aonde a gente pode diminuir ramificação, tá? Então, o objetivo aqui todo de fazer os processos de simplificação molecular, tá? É exatamente tornar a molécula mais simples. Lembra que moléculas menores, moléculas com menor complexidade, também elas viajam melhor, né? Elas ultrapassam barreiras com mais facilidade, elas conseguem ter uma absorção melhor, e assim, e elas, né, também podem ter a questão relacionada a não sofrer o metabolismo ou ter uma baixa redução do metabolismo. Então, a simplificação, tá? Ela é uma das modificações que a gente pode utilizar, principalmente aí quando a gente tem cadeias muito complexas. Até aqui, alguma dúvida? Bora, Cleitinho, se tiver dúvida aí, pode mandar a pergunta aí. Não fica com dúvida, não. Não, ainda não tem, não. Ah, beleza. Tá? Ó, lembra aí que, como eu falei para vocês, né? A simplificação, ela pode ser a redução dos tamanhos da complexidade da cadeia, ou ela pode ser a troca, né? Por exemplo, a gente vai olhar mais na frente lá, que tem a estratégia de manutenção, a gente vai ver que ela tem uma que é associada, que a gente vai simplificando a cadeia e trocar a cadeia de local, tá? Então, é uma das formas que a gente tem aí. Beleza, então, aqui tem alguns exemplos, tá? Mostrei para vocês aí, as etapas aí, ó, de tornar, tá? Então, a gente vai modificando, né, ó, mexendo, alongamento da cadeia, tá? Então, é uma das formas que a gente tem aí para poder melhorar as características lá. Então, geralmente, o processo de simplificação, a gente utiliza quando a gente tem moléculas muito complexas, tá? Então, moléculas muito grandes, elas não são boas do ponto de vista de fármaco. O ideal aí que o nosso fármaco ele esteja, né, em termos de regra de 5, entre 300 e 500 Dalton. O ideal aí, se vocês observarem os artigos que eu disponibilizei no sala de aula para vocês e no AVA, vocês vão ver lá, né, que a maioria dos fármacos aí, 70% dos fármacos, eles têm um peso molecular aí variando entre 320 e 470, 480 Dalton. Então, eles não podem, né, ser muito complexos. Então, muito anel, muita ponte, né, muitas cadeias abertas, grandes, isso não é bom. Então, o que a gente pode fazer é a chamada redução, né, ou simplificação da cadeia. Tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos que a gente pode fazer de abertura de anel, então, que tem, né, os exemplos lá da ribostigmina, tá, que a gente pode utilizar. A outra estratégia, que pode ser, que é bastante utilizada, né, é exatamente o que a gente chama de manutenção. Tá? Então, a manutenção é o quê? A gente não faz, né, modificações significativas à estrutura, tá? Então a gente melhora, por isso que a gente, na manutenção, uma das grandes estratégias é o bioisosterismo, tá? Exatamente porque o bioisosterismo ele não traz mudanças significativas em questões relacionadas à estrutura em si, mas aqui, por isso que eu tenho falado bastante aí, a gente tem que ter bastante cuidado se a molécula de vocês tem muitos centros quirais, porque a gente pode gerar os isômeros, né? Então, o que que são os isômeros? São a mesma estrutura, né? É um quebra-cabeça, como eu gosto de usar o exemplo para vocês, que a gente pode montar de formas diferentes. Então, a manutenção é a simples fato de, por exemplo, trocar de posição alguém. Então, a gente pode trocar de posição um anel, a gente pode trocar de posição uma ramificação, a gente pode trocar de posição um grupo funcional. Eu mostrei para vocês aí na aula passada, né? Quando a gente pega e simplesmente a gente modifica, tá? Em termos relacionados aí à simples posição, né? Até dei o exemplo para vocês do anel, posição orto, meta e para, a gente vê que existem modificações que têm impacto. Algumas não têm muita modificação, mas outras, dependendo do tipo de molécula, né, a gente vai ter. Então, a manutenção é exatamente, tá, otimizar a atividade através de substituições isostéricas. Tá? Então, o objetivo da manutenção ela tem que permanecer com a mesma estrutura, tá? E o que a gente pode fazer é ficar trocando o nosso quebra-cabeça, os grupos, os anéis, as ligações, ou as cadeias abertas, aonde elas estão.
Então, essa é uma das características que a gente tem lá quando a gente vai trabalhar com a estratégia de manutenção, né? Bisosterismo é a mais comum dela, a gente já viu isso aí, tá? Mas o objetivo é exatamente para que a gente possa ter Ah, tá. Aqui tá. Se eu ficar. Se vocês olharem, eu girando aqui a setinha do mouse e tiver mudo para vocês, né? Chequem se o meu microfonezinho não tá vermelho, tá? Mas ele tá aqui, qualquer coisa falem, tá? Então, o objetivo aqui dessa questão relacionada aí, a manutenção ela é muito importante para a gente descobrir o grupo farmacofórico, tá? Então, ela é muito importante aí, porque quando a gente altera, a estrutura permanece, mas a gente coloca os substituintes em locais diferentes, né? A gente pode descobrir os grupos farmacofóricos, porque exatamente a gente não está mexendo na constituição da molécula, né? A gente não está mexendo em quem está lá pertencente à molécula. Se tem um nitrogênio, aí eu troquei aquele nitrogênio por um oxigênio, por exemplo, né? A manutenção ela é muito importante aí quando a gente quer descobrir, né, quem é o grupo farmacofórico ou o grupo toxicofórico, porque a gente pega os substituintes e troca eles de posição, tá? Então, ela é muito utilizada, né, quando a gente quer descobrir. Então, se a gente tiver a informação estrutural, a gente pode saber como alterar o ligante, né, para saber como é que vai ser a interação dele. Então, a estratégia de manutenção, ela é muito utilizada exatamente para que a gente possa descobrir isso, tá? Então, se vocês observarem aqui, né, a outra estratégia que a gente tem para modificação é exatamente o aumento de complexidade, tá? Então, a gente tem lá a disjunção, que é a simplificação, diminuição da complexidade. A gente tem a manutenção, né, que é a analogia, é o mesmo carinha, só que montado de formas diferentes, tá? E a gente tem um aumento de complexidade. Então, o aumento de complexidade a gente geralmente faz quando? Quando a gente descobre um fármaco, um HIT, perdão, né, um protótipo, e esse protótipo ele é muito pequenininho. A gente tem algumas moléculas que são bem pequenininhas. Então, geralmente, né, a gente vai fazer isso quando eles têm um peso molecular que é menor que 300 Dalton, tá? Então, para que a gente aumenta a complexidade? O objetivo do aumento de complexidade é exatamente, mexer na potência, tá? A gente aumenta aí a característica de potência e isso melhora para a gente o efeito. Lembra, toda vez que a gente faz modificação molecular, o que a gente quer? Aumentar a potência, melhorar a especificidade e para a gente poder fazer isso, a gente faz o quê? A gente melhora as características físico-químicas e melhora as características de nossa estrutura, tá? Então, o aumento da complexidade, ela é utilizado. Para aumentar a complexidade, a gente tem algumas modificações. Quer perguntar alguma coisa, Cleiton? Não, tá? Já abriu sem querer o ar. Tá? Então, para fazer o aumento da complexidade, a gente tem algumas estratégias dentro dela, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente tem basicamente 3 estratégias que a gente pode utilizar, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Professor, Pode falar. o nosso grupo ficou com anti-inflamatórios esteroidais em relação a essa estratégia de manutenção. A gente observou que qualquer coisinha que a gente mudasse na molécula de cortisol, que a gente acha que é o grupo farmacofórico, por qualquer coisa que a gente acrescentasse ou mudasse, algo muito significativo, mudava a efetividade da molécula. Então, a gente fez a nossa mais por manutenção do que qualquer outra, porque a gente viu essa dificuldade. Tem como, nesse grupo, a gente fazer outra estratégia dessa para que não mude a efetividade dela como mudou? Vanilda, pode. Eu até falei para vocês o que é muito importante, por exemplo, né? Eu pedi para vocês fazerem o trabalho de vocês baseado em bioisosterismo, que ele é mais simples. Então, a principal estratégia aí que vocês vão utilizar no trabalho de vocês é manutenção mesmo, tá? Meu objetivo é mostrar para vocês aí, vocês têm que entender que às vezes a gente tem uma mesma molécula que o simples fato de alterar alguma coisa de lugar, implica em efeitos, tá?
Mas, professor, eu tenho minha molécula, eu olhei a aula de hoje, eu posso fazer aqui outras coisas, eu posso abrir um anel, eu posso aumentar? Pode. Mas, como eu falei para vocês, o segredo é a molécula inicial. Se vocês fizerem uma molécula muito pequenininha, ela vai ficar mais restrita aonde você pode modificar, entendeu? Então, o ideal é que a molécula base de vocês, o HIT de vocês, ele seja uma molécula ali, né, para vocês poderem ter aonde mexer, porque se vocês pegaram lá, montaram o grupo farmacofórico de vocês e colocaram pequenas coisas, fica mais restrito o que você pode modificar, né, porque você está ali ao redor do grupo farmacofórico. Então, se vocês fizeram o grupo farmacofórico, fizeram uma molécula maior, as partes laterais, né, as partes superior e inferior do teu grupo farmacofórico, tá? Você colocou anéis, colocou ramificações, colocou cadeias, fica mais fácil de você modificar. Inclusive, se a tua molécula ficou muito grande, tu pode simplificar ela. Ah, eu coloquei muitos anéis, né? Então eu vou diminuir a quantidade de anéis. Eu vou mostrar aqui para no finalzinho da aula. Eu vou abrir o Property Explorer e vou mostrar para vocês. Mas se vocês estão modificando e estão percebendo que cada modificação tem muito impacto, é porque vocês estão mexendo muito perto do grupo farmacofórico. A molécula de vocês está muito pequenininha, tá? Então acaba que gera esse problema, tá? Então o ideal aí é que vocês trabalhem aí com uma dica, né? Trabalhem aí com moléculas iniciais, tá? Se vocês estiverem encontrando essa dificuldade, tá? Vocês podem trabalhar com moléculas iniciais com peso entre 380 e 480, né? Botem ramificações, coloquem cadeias abertas. Como eu falei, eu tenho falado desde da primeira aula para vocês, sempre que vocês estiverem montando, né, o esqueleto, sempre comecem pelos hidrocarbonetos e depois vocês vêm substituindo com os grupos funcionais, fica mais fácil. Tá? Mas aí o grande lance para você ter que meio, né, melhorar, para você poder fazer modificações, é ter uma cadeia, né, um fármaco relativamente complexo, porque depois você pode ir melhorando ele, pode ir cortando, aparando as arestas, porque se tu tem uma coisa muito justinha, né, sem muita liberdade do que mexer, vocês acabam tendo esse problema aí. Mas não é obrigatório, Vanilda, vocês usarem, né, para o trabalho de vocês, simplificação e aumento de complexidade, tá? Não é preciso. Basta vocês apresentarem aí bioisosterismo, manutenção mesmo, troca de posição de grupos, troca de grupos funcionais que são equivalentes, são isósteros. Para mim, eu estou satisfeito com isso, tá? Se vocês, né, perceberem que dá para fazer aí simplificação, a molécula ficou muito grande, dá para diminuir ela, a molécula ficou muito pequena, dá para aumentar ela, pode usar também tranquilamente, mas não é obrigatório, tá? O objetivo aí é trabalhar com vocês só o bioisosterismo, já tem uma complexidade relativamente boa aí para vocês poderem entender isso, mas não é obrigatório vocês utilizarem simplificação e aumento de complexidade, não, tá? Tanto que eu falei primeiro de bioisosterismo antes de passar o trabalho de vocês. Mas se quiser utilizar, fiquem à vontade, tá? Mas aí o lance é a tua molécula inicial, tá? Então tu tem que partir daquela molécula inicial, que ela não é perfeita. Por exemplo, algumas pessoas já me mandaram aí alguns trabalhos pedindo opinião, né, no inbox. E, por exemplo, tem gente que está partindo de uma molécula perfeita, que está tudo verdinho lá no Property Explorer. Isso não é bom. Lembra, vocês têm que partir de uma molécula mais ou menos, tem um grupo farmacofórico, vocês criaram ali, cria um Frankenstein, né? E a partir daquele Frankenstein, vocês vêm melhorando, exatamente para vocês mostrarem que, ó, minha molécula inicial ela não era boa. Eu modifiquei e eu melhorei as características dela. Tem muita gente, né, que tá, eu já olhei alguns trabalhos, tanto de vocês da manhã quanto da noite, tem gente que está se baseando muito na molécula do fármaco, então estão muito parecidas as moléculas dos fármacos que já existem. Então os fármacos já têm uma boa característica, tá? Então brinca mesmo com a criatividade, monta uma molécula aí aleatória, monta o grupo farmacofórico, faz uma molécula aleatória. Por isso que eu falei para vocês, quando vocês montarem a molécula inicial, ela não tem que ter nenhuma similaridade. Então, na hora que vocês botarem lá no PubChem, na identificação, tem que ser zero. Ninguém pode ser igual a ela. Tá? Porque se pegar e acabar utilizando algo muito parecido com uma molécula de um fármaco já existente, vocês vão ter essa dificuldade, né? Qualquer coisa que vocês mudem, como tem os grupos farmacofóricos lá, vai ficar bem difícil de vocês fazerem as modificações e gerarem os análogos. Entendeu? Professor, eu tenho uma pergunta. Passa. É que, tipo assim, o grupo farmacofórico da minha molécula é muito grande. Então, a maioria das vezes, por mais que a gente faça modificações, o Drug Likeness ele ainda continua alto. Aí tem algum problema ainda?
A dica, lembra que eu te falei, Cleitinho? Verde é bom, vermelho, amarelo não é bom. Então, se você... Não, eu sei, é porque te lembra que drug likeness é o tanto que ela se parece com uma droga que já existe. E aí, Sim, como o meu grupo farmacofórico é muito grande, por mais que eu coloque ramificações, ela ainda vai se parecer com alguma coisa. mas tu não E, precisa necessariamente só colocar ramificações. Tu pode colocar ramificações, tu pode colocar anéis, tu pode insaturar. Lembra que monta um Frankenstein. Lembra que não, eu sei, assim, ramificações eu digo no geral. Eu já testei tudo nela. Cadeia fechada, cadeia aberta, enxofre, todas as outras moléculas que eu poderia colocar, entende? sim, mas lembra, eu estou falando isso em relação a teu hit, de quem tu está Beleza, para modificar, entendeu? Porque ok. o grupo farmacofórico ele pode ser grande, mas você pode ter um grupo, uma molécula maior, bem maior do que teu grupo farmacofórico, não tem Tem problema. não. Se não passa dos 500. Aí tem só teus. Aí usa por exemplo, tu pode tornar cadeias complexas, Cleiton, não aumentando a complexidade em tamanho. Tu pode pegar, por exemplo, em vez de usar um ciclo com 6 carbonos, tu pode usar uma cadeia com 3 ramificações. Então, tu pode usar insaturações, tem tudo isso, e tudo isso aumenta a complexidade da cadeia, entendeu? Tu pode usar aquela questão do espaço, uma molécula tá para cima, outra tá para baixo, tudo isso aumenta a complexidade da cadeia. Meu Foi filho, eu já exatamente a testei Não até mesma coisa que necessariamente eu não o sabia que tamanho. dava pra fazer. Não entendi. Eu já testei até coisa que eu não sabia que dava pra fazer, meu filho. Mas o objetivo é exatamente esse, é fazer vocês brincarem com a molécula e perceber, né, o que vocês podem mexer e o que vocês não podem mexer. E que mexer, às vezes, pequenas modificações trazem grandes impactos. Às vezes, grandes modificações não trazem impacto nenhum. Por isso que, como eu falei para vocês, né, no desenvolvimento de um fármaco, às vezes a indústria está conduzindo o estudo lá, ela sintetiza 10 mil moléculas. E dessas 10 mil, só uma vira algo, né, que vai para o mercado. Então, para vocês perceberem que não é uma coisinha tão simples. Né? Beleza? E professor, mas no caso ele pode se parecer com o outro, mas se dá zero lá, quando colocar na publisher não tem problema não, né? Não, Porque as minhas estão parecidas com as que já existentes, mas não tem nenhuma igual lá no publisher não. mas, por exemplo, a identidade dela está dando zero e as superestruturas e subestruturas. Tá tudo zero, tudo zerado, não tem Então, nada. se tá tudo zerado, não tem problema não. Tá? Não, Por mais que ok, elas se pareçam, mas se o publiquem está dizendo lá que não tem ninguém parecido com ela, tá ótimo. Pode usar ela sem problema nenhum. perfeito. Tá bom? Tá? Então, o aumento da complexidade, então essas 3 estratégias, né, elas têm exatamente esse objetivo, né, de melhorar as características. Então, a gente pode melhorar a efetividade. Lembra, se eu quiser alterar propriedades, eu tenho que fazer bioisosterismo, aí é troca de grupos funcionais. Se eu quiser melhorar as características de potência, a gente faz aumento de complexidade, tá? Então, essas 3 estratégias, tá? A simplificação, a manutenção e o aumento de complexidade, elas são estratégias utilizadas para a gente descobrir novos fármacos. Então, se vocês olharem aqui, né, a gente tem um receptor de GABA aqui, o agonista H2, ó, eles são moléculas bem simplesinhas, que eles foram modificados, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer aumento de complexidade, tá? Então, se vocês observarem aí a molécula inicial para o que a gente tem agora, ó, tá aqui o grupamento farmacofórico, ó, o fósforo, oxigênio, aí ganhou uma cadeia ramificada, aberta, depois ganhou aqui um anel aqui para a parte lateral. Então, essas são as estratégias que a gente pode fazer, exatamente porque quando a gente aumenta essa complexidade, né, a gente melhora a potência. Então, o objetivo de fazer o aumento de complexidade quando a gente aumenta. Se vocês perceberem, né, cada estratégia ela tem um objetivo. Então, por isso que a gente chama de planejamento racional, porque você vai lá olhar o teu fármaco, aí você percebe lá que ele tem baixa potência. Então, você já sabe qual estratégia utilizar. Ele tem baixa potência, então o que a gente tem que fazer? Tem que aumentar a complexidade dele. Então, vocês percebem que o uso das estratégias, elas não são aleatórias. Ah, deixa eu tentar isso. Ah, deixa eu tentar aquilo. Não, elas são planejadas. Então, é exatamente o que você quer fazer. Ah, eu quero melhorar as características físico-químicas. Então, bioisosterismo. Eu quero pegar e melhorar a potência do meu fármaco. Aí eu aumento de complexidade e assim sucessivamente. Ou então eu não quero mexer na estrutura.
mas eu quero melhorar as características, manutenção, que é o que o bioisosterismo faz. Tai, tu pode ter, né, similar, mas tem que ter bastante cuidado, que a identificação, depois eu abro de novo para vocês aqui o PubChem, a identificação tem que ser 0. Se tiver muitos fármacos, tem muita similaridade, porque a tua molécula está muito parecida com o que já existe. Lembra, vocês têm que partir de uma coisa o mais inédito possível. Por isso que eu estou falando assim, montem uma estrutura bem aleatória mesmo, gente. Pega o grupo farmacofórico, monta o grupo farmacofórico e faz uma coisa bem aleatória mesmo, né? Não adianta vocês quererem olhar, tá, a molécula do fármaco e dizer assim, esse fármaco tem isso, tem essa cadeia bem aqui. Não, fica mais difícil porque de uma forma ou de outra, vocês vão acabar tendenciando o trabalho de vocês, né, para uma coisa que já existe. Pega, monta o grupo farmacofórico, fecha o livro e começa a colocar coisa nele. Coloca ramificação, coloca anel, coloca vários grupos e vê lá no Moly Inspiration se está dentro da regra dos 5. Se estiver dentro da regra dos 5, testa PubChem e vai embora, entenderam? Então essa é a melhor forma de vocês criarem, porque se vocês ficarem tentando montar o quebra-cabeça com a colinha do lado, de uma forma ou de outra, a molécula de vocês vai ficar muito parecida com um fármaco que já existe. Então, por isso que eu estou falando para vocês, montem um Frankenstein mesmo. Peguem uma molécula e montem um Frankenstein mesmo, de forma bem aleatória. No finalzinho da aula, eu abro o Property Explorer e mostro para vocês lá o que vocês, né, como vocês devem proceder para melhorar a questão lá da molécula inicial de vocês, tá bom? A gente está, essa aula é curtinha, a gente já viu bastante coisa, só para citar alguns exemplos para vocês, né? Então, o que a gente pode fazer? Por que a gente quer otimizar lá o nosso HIT, né? O nosso composto principal, né? Aumentar a potência, não pode esquecer das outras propriedades, então tem que manter seletividade, tem que ter, né, absorção, distribuição, metabolismo, excreção satisfatório, regra dos 5, propriedades físico-químicas, né? Estabilidade química, solubilidade. A patente, depois que a gente monta, a gente vai lá, eu não posso produzir algo que alguém já produziu. Então, a gente exatamente utiliza isso aqui. Ó. Vou mostrar aqui para vocês o exemplo aqui da AstraZeneca, né, como foi que ela fez para descobrir lá os fármacos dela. Ela tem um exemplo aqui que ela mostra, né? Então, quais foram os critérios que ela utilizou lá, né? Potência, peso molecular, coeficiente de partição, coeficiente de distribuição, solubilidade. Então, ela determinou lá que ela queria que a molécula dela, ela tivesse quais características? Um peso, né, uma potência menor que 100 nanomols, tá? Ela queria um peso molecular menor que 450, um coeficiente de partição menor que 3, um coeficiente de distribuição menor que 3 e uma solubilidade maior que 10 microgramas por ml, tá? Então, ela fez uma distribuição, pensou nas questões relacionadas lá a estrutura, né? Por isso que a gente tem alguns softwares que são bem mais complexos. Depois, quem quiser procurar aí, pode procurar um software chamado Data Warrior, né? Ele que são utilizados aí pelos centros de pesquisa. Eles fazem tudo que o Moly Inspiration e o Property Explorer faz e muito mais coisas, né? Não precisa vocês mexerem com ele é bem complexo, mas ele é legal porque você consegue aí mexer em praticamente tudo, atividade, toxicidade, melhoria de características físico-químicas e assim sucessivamente. Tá? Então, ela determinou as características que a molécula inicial dela queria. Aí ela foi lá, ó, e fez, né? Ela disse que fez lá o HIT. Quem foi o HIT dela, né? A piperazina aqui, ó. Então, um agente muscarínico para tratamento de úlcera, tá? Então, tá lá, né, o HIT dela. Então, ela pegou essa molécula inicial e o que ela fez? Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que a gente tem a molécula, a gente determina onde a gente quer mexer e aonde a gente não deve mexer. Tá? Então, o grupo farmacofórico, né, por via de regra, a gente não mexe. A gente pode mexer? Pode. Mas quando a gente mexe num grupo farmacofórico, a gente não pode mexer nas forças de interação, a não ser que seja um grupo toxicofórico. Se a gente descobre um grupo toxicofórico, a gente mexe nele exatamente porque a gente não quer, né, que ele interaja com o receptor, porque se ele interagir com o receptor, ele gera para a gente o efeito colateral. Então, o que ele fez? Né? Ele pega essa molécula aqui, descobre aqui o centro dela, e divide ela em 4 partes. Ele secciona ela em 4 partes. Então, ele vai ter uma cadeia lateral esquerda, né, que é a cadeia leste, a cadeia lateral direita, que é a cadeia, né, oeste, a cadeia de baixo, que é a cadeia sul, e a cadeia de cima, que é a cadeia norte. Então, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então, parte leste, né, ele determina aqui quem é a parte leste para ele, né, esse anel aqui, ó, um 6 e um nitrogênio aqui, tá? Se vocês observarem,
a molécula, né? Que grupos funcionais a gente observa aqui nessa molécula inicial aí? Me diz aí, vamos lá, revisar a química orgânica aí. Que grupos a gente consegue ver aí nesse grupo, nessa molécula inicial? Quem pode me ajudar aí? Amida, beleza. Aonde está a amida, Winnie? A Winnie aí. Tá ouvindo? Tô. Tô falando que tem 3 lugares que ela tá aí localizada. Ah, não, essa ali é um carbono. Tem embaixo. Identifica para mim pelas cadeias. Lembra aí que a gente dividiu a nossa molécula em 4 partes, né? Vamos lá. Então, embaixo, né? Cadeia sul. Uhum. O que tem na cadeia sul? Tem uma amida. Tem certeza que tem uma amida? Peraí. São 2 aminos, não é não? Uhum. Eu não tenho oxigênio ali. Isso, a gente tem aqui, ó. Pois Nessa então. parte, ó, que é a cadeia sul, a gente tem 2 aminas, né? Nitrogênio e nitrogênio. Daqui para cá não tem amina, porque aqui tem um carbono. O nitrogênio dessa ligação aqui não está ligando direto. A gente vai ter uma amida aqui, ó, na parte central dela, ó, mas não na parte sul, tá? Lembra aí que a gente secciona em 4 partes. O que mais que a gente tem? Lá na porção norte também não é uma amida ali em cima? Na porção Aqui em norte. cima? Aqui, Clay? É. Isso. É uma amina aqui, é uma amida aqui, ó. Carbonila, nitrogênio, dentro do anel. Beleza. Quantos elementos tem esse anel? Não entendi. Quantos elementos tem esse anel central? Ele forma uma figura geométrica. Que 2. Tem 7, eu acho que tô conferindo 7. Eu acho que é 7, o heptágono. Pois é. Isso, exatamente. Ó, 7 elementos. Né? Cada cotovelinho tem um carbono, tá? Quem não consegue enxergar, cada cotovelinho, como eu sempre falo para vocês, tem um carbono. Então vamos aqui pegar o da carbonila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Como o Vanildo falou, é um heptágono aqui, ó, 7 lados. Né? Isso aqui é importante, porque mais na frente a gente pode, né, utilizar a simplificação e diminuir esse anel para 6 elementos ou para 5 elementos e assim sucessivamente. É uma das estratégias que pode ser feita. Tá, e o que mais que a gente tem aí? Vamos lá. Tem um benzeno do lado esquerdo. Aham, o hidrocarboneto Tem um aromático. acho que é piri, não é o nome? Tem o quê? Uma piridina. Isso. A piridina é um ciclo com 5 ou ele é um ciclo com 6? Assim, é com 5. Ou tanto faz. Eu acho que é com 5 só. É com 5. Deixa eu ver aqui no. Vocês têm que chegar a um consenso aí. E aí, a piridina é com 5 ou É com com 5. Cuidado aí para vocês não confundirem, tá? A piridina, ela também pode ter um... o que é a piridina? É um ciclo com um heteroátomo nitrogênio, tá? Ela pode estar tanto com 5 quanto com 6. É porque lá, nos slides que vocês viram, tá? Por isso que eu falei para vocês, ó, entendam os grupos funcionais. Na substituição de anel, lá para você utilizar o Biofósforo, a piridina Gente, ó, ficou ruim, professor. Ah. O meu? Falhou. É, o seu ficou abafado e travando. Ué, mas... Repete. Melhorou. Melhorou agora? Melhorou. Tá. A piridina, ele é um ciclo insaturado, tá? E esse ciclo insaturado, ele pode ter 5, pode ter 6, pode ter 7 elementos. O que torna ele uma piridina? É que ele seja exatamente um ciclo Insaturado, presença química. um nitrogênio, tá?
é porque lá na aula que vocês estão usando como exemplificação, é o equivalente de anel. Então, para a gente poder trocar um benzeno, tem que ser por uma piridina com 5 elementos, mas a piridina é qualquer anel com duplas insaturações que tenham dentro dele nitrogênio, tá? Pode ter 1 nitrogênio, 2 nitrogênio, isso é anel de piridina. Por isso que eu pedi para vocês lá, quando verem, não fica restrito lá, entende? Vocês botarem no Google piridina, vocês vão ver que vão aparecer vários exemplos para vocês, mas todos têm a mesma característica, um anel insaturado com nitrogênio ou nitrogênios dentro do anel, tá? Então a piridina ele pode ser um anel tanto com 5 quanto com 6. É porque lá para o bisosterismo, para eu trocar um benzeno, eu só posso trocar, o que é equivalente ao benzeno é uma piridina pentacíclica, ou seja, com 5 elementos e tendo um nitrogênio, tá? Então cuidado aí para vocês não confundirem. Então por isso que é importante vocês entenderem essa questão dos grupos, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o benzeno aqui, né, à esquerda, o aromático, e aqui à direita a gente tem uma piridina também, tá? Pessoal, isso aqui é uma piridina? Vamos lá. Baseado nessa explicação que eu acabei de dar para vocês. Esse grupo bem aí embaixo, ele é uma piridina? Não, Por quê? porque ele não tem saturação. Isso, né? Aqui ele seria, né, um grupo, né, heterocíclico, mas como ele não tem as duplas, não tem a ressonância, ele não é piridina, tá? Então, beleza. Então, se vocês observarem, né, vou passar aqui para a gente ver, o que o pesquisador ele fez aqui? Ele determina lá, divide, secciona a molécula dele em 4 partes. Então, exatamente o que eu falei para vocês, né? Escolham os pontos de modificação e façam várias modificações, elementos, grupos isósteros, tá? Exatamente para que vocês podem ver. Aí o que ele faz? Primeiro, o que ele vai observar, né? Aqui à direita, o que a gente tem aqui? A gente tem a piridina aqui, ó, tá? O que ele pergunta? O nitrogênio da piridina é necessário? Aí qual a modificação que ele fez? Ele trocou a piridina por um carbono. Aí ele vai avaliar lá no software o que aconteceu, tá? Então ele manteve a piridina aqui, tá? E assim sucessivamente. Ele trocou, né? Se vocês observarem aqui, ó, esse aqui é a piridina inicial aqui, ó. O nitrogênio está aqui na posição de baixo. O que ele fez? Ele trocou o nitrogênio de posição, ó. Então, se vocês observarem aqui, ó, se eu levar em consideração o ponto original, ele colocou a piridina, né, na posição orto, depois ele colocou a piridina na posição para, depois ele colocou a piridina na meta, e depois ele colocou a piridina, né, o nitrogênio, na posição para. Eu mostrei para vocês que, às vezes, só alterar a posição, né, ele pode trazer para a gente benefício. Então, a primeira coisa que ele está fazendo é necessário aquele nitrogênio da piridina? Aí, então, vamos tirar. Ah, beleza. Ele é necessário. Então, o que acontece se eu trocar ele de posição? É outra coisa lá, tá? Então, faz-se as modificações. Então, percebe que a gente pode começar a modificar sem necessariamente ficar trocando elementos. A primeira coisa que a gente faz é observar aquele elemento para o que eu criei, ele é necessário, aí você vai lá e tira ele. E observa o impacto que deu na tua molécula. Ah, professor, não deu impacto nenhum. A molécula manteve lá as propriedades, né, em relação ao software, ela manteve a mesma coisa, então não é necessário. Ou então eu tirei e deu um impacto muito grande, minha molécula perdeu lá, ganhou toxicidade, perdeu propriedade, né, da regra dos 5, então, então esse nitrogênio aqui eu sei que ele é importante para o ciclo. E se ele tiver em posições diferentes? Tá? Então, é isso que a gente faz quando a gente faz as modificações. Por isso que eu falei para vocês, à medida que vocês forem modificando a molécula de vocês têm que anotar o que cada modificação faz. Primeiro, testem posições, testem se é importante ou não, depois que vocês vêm trocando. Tá? Depois que vocês, se eu trocar aqui um nitrogênio aqui por um oxigênio, qual é o impacto que isso tem? Traz alguma coisa positiva, traz alguma coisa negativa e assim sucessivamente. Tá? Então, vocês observarem aqui, né, os efeitos estéricos. Então se vocês forem observar, para cada parte da molécula, né, ele vai fazendo as hipóteses, ele vai escolhendo os pontos que tem que ser feitos as modificações. Então, por exemplo, né, que a gente estava na cadeia leste, né, então a parte direita aqui da nossa molécula. Agora a gente vai fazer as modificações na parte oeste, né, então aqui a parte central aqui, ó, o centro é aqui, então minha parte aqui, ó, parte norte aqui, de cima, perdão, oeste não, parte norte, seria esse anel heptacíclico aqui, né? Então, o que ele vai fazer? É possível substituir o nitrogênio? Exatamente por quê? Porque esse NH aqui, que ele tem, ele é o quê? Ele é um doador.
Então, o que ele pode fazer aqui? Será que aquele doador ele é importante para a interação? Então, é possível substituir, ó, eu posso trocar ele por um outro doador, né, ou por um outro isóstere, né? Então, posso fazer essa modificação. A carbonila é necessária, tá? A amida pode ser substituída por um grupo bisostérico, tá? E assim sucessivamente. Então, se vocês forem observando, para cada parte são feitas perguntas e são feitas modificações, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, que ele está falando de simetria, exatamente porque lá no processo de tornar a nossa molécula mais complexa, né, o que a gente pode fazer, né? A gente viu aí que a gente pode fazer disjunção, secação, simplificação e dissociação, né? Diminuição de complexidade, manutenção da complexidade, aumento da complexidade, tá? Vocês pegarem no livro, ele vai dar o exemplo da cocaína, que foi modificada, né, simplificação, virou benzocaína, aí da benzocaína aumentou-se a complexidade, virou procaína, tá, procaína, né, fez uma simplificação no anel, virou tetracaína, tá? A tetracaína, ela tem melhor poder analgésico, né, em relação aos anteriores. Para quem não sabe aí, do ponto de vista farmacológico, a cocaína, ela era utilizada como estimulante e anestésico. A cocaína, ela tem, quando em contato com, vocês vão olhar isso na toxicologia, quando em contato com mucosas, ela causa anestesia, tá? Então, tanto que nos filmes antigos policiais, quando o policial encontrava um pó branco, ele furava e provava, né? Exatamente porque a cocaína, ela tem um gosto amargo e causava analgesia, tá? Mas isso aqui, ó, se vocês observarem, o exemplo aqui, né, mais clássico, tem lá no livro, é a evolução do anestésico cocaína até a tetracaína. Então, foram utilizadas várias modificações que a gente tem lá, tá? Então, por exemplo, simplificação. A gente tem o estradiol, hormônio feminino, abertura dos anéis, ó. Então, se vocês observarem aqui, ó, ele perdeu essa ligação daqui para cá e perdeu essa ligação daqui para cá, né? E a gente perdeu esse anel pentacíclico, né? Com 5 aqui, ó, ele foi reduzido. Então, do estradiol fez a simplificação e virou o dietilbestrol, que é outro contraceptivo, né? Que age para a gente aí, tá? Também como hormônio feminino, como estrógeno, né? Ele é muito utilizado aí em contraceptivos ou manutenção do ciclo hormonal feminino, né? Conjunção, né? O que é a conjunção? Aumento da complexidade molecular. Aí tem algumas estratégias, é legal aqui para eu trazer para vocês essas modificações, que a conjunção, ela pode ser feita da seguinte forma: eu posso juntar simetricamente, ou seja, eu pego a mesma molécula do fármaco e junto, vou mostrar aqui para vocês mais na frente, da acetilcolina, ou eu posso pegar molécula de fármacos diferentes e juntar eles. É o caso aqui, né, por exemplo, tem o que a gente chama de processo de adição molecular. 2 fármacos de fenidramida, né, com a cloroteofilina. Então, o que foi feito? Juntou-se as 2 moléculas, aí se descobriu o quê? O dimenidrato, tá? Então, que é um antihistamínico aqui, ó. Tem a associação exatamente dessas 2 moléculas de fármaco e juntou-se. Então, a gente chama isso de adição molecular. Peguei lá 2 moléculas, juntei e criei uma nova molécula, tá? Ambas têm o mesmo efeito, tá? Menor, e quando eu junto essas 2 moléculas, eu tenho um efeito maior. Esses processos que eu estou falando para vocês agora, eles são processos mais complexos, tá? Então, não precisa vocês no trabalho utilizarem esses processos. Vocês podem ir fazer bioisosterismo, tá? É mais simples. Eu quero que vocês entendam essas questões relacionadas a trocar de posição, trocar grupos isósteros, né? Os impactos que isso tem. Vocês entenderem isso, tá ótimo para a disciplina de vocês, tá? Então, não precisa fazer esses processos. Eu vou usar aqui para um exemplo para vocês entenderem, né? Replicação. O que foi feito lá? Ó? Acetilcolina, ó, eu peguei a mesma molécula dela, ó, e juntei, né? Quando eu junto 2 moléculas, né, de acetilcolina, a gente forma a succinilcolina. Vocês devem ter visto isso aí na bioquímica, tá? Então, o que a gente chama de replicação molecular. A gente pega a mesma molécula e vai juntando em várias para poder aumentar, né, a complexidade da nossa molécula, tá? Hibridização, é exatamente aqui, ó, a gente pega 2 fármacos de mesma classe, ácido acetil salicílico, paracetamol. Eu juntei deles, ó, formo o acetominazol, né, que também é um analgésico, tá? Então, a gente chama de hibridização quando a gente junta 2 moléculas de fármaco, tá? E tem os chamados processos especiais, abertura, fechamento de anel, tá? Formação de homólogos de mais alto peso molecular ou mais baixo peso molecular. Então, a gente tem lá o tiopental, aí simplifica ele, forma o barbital, aumenta a complexidade dele. Estão vendo aqui, ó? O tiopental, ele tem esse anel aqui,
e ao lado ele tem uma cadeia aberta, ramificada. O que foi feito para aumentar a complexidade? Né? Substituiu essa cadeia lateral aberta por um anel. Ó. Se vocês observarem aqui, ó, a única coisa que foi feita é um anel com duplas ligações. Isso aumenta, né, a complexidade da molécula de vocês. Então, tiopental, ó, barbital e o fenobarbital, tá? Então, tem várias formas, né, que a gente tem aí de modificar. Por exemplo, né, a simples inserção de uma dupla ligação, ó, morfina para nalofina, né? Isso já gera fármacos com características melhores, tá? Então, tem várias formas que a gente tem de fazer as modificações das nossas moléculas, e essas modificações, né, a gente pode melhorar as características dela. O que é importante? Na hora que a gente está fazendo as modificações, que a gente entenda cada uma delas, tá? Até aqui, alguma dúvida? Quanto vocês Volta só o slide aí rapidão aqui. Passou bem ali o que eu tinha te perguntado ainda agora. Volta só o slide. Isso, bem aí, ó. Por exemplo. Esse daí é o no meu caso, que é o dos analgésicos opioides. Sim. Tu tá vendo que aí o único radical que ele trocou, o único ponto de modificação... Cleiton, eu não posso te responder isso. Não, só presta atenção numa coisa. Porque senão eu tô te dando vantagem porque tu tá perguntando do teu trabalho. Não, saca só. Creio que também vai ser a dúvida de algumas outras pessoas. Ó, tu tá vendo que o ponto de modificação aí foi naquela mina do anel peperidínico, né? Então, na sua apostila, em outro site que eu já olhei, todo esse resto da estrutura é o grupo farmacofórico, sacou? Saquei. E como eu te disse, por ele ser muito grande, o drug likeness dele sempre dá alto. E quando a gente coloca lá no PubChain, por mais que a minha molécula ela não tenha identidade lá nenhuma, ela ainda vai ter similaridade com as outras. Tem problema? É isso que eu tô te falando. Tem, exatamente porque tu tá fazendo algo. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui exatamente para vocês o que vocês podem fazer, tá? Alguém tá trabalhando com penicilinas, não? Algum grupo tá trabalhando com penicilinas? O grupo de Tayane tá com antibiótico, eu acho. Não, mas antibióticos, qual foi a classe de antibióticos que vocês escolheram, Thay? Penicilina? Beleza. Então, deixa eu pegar uma classe de antibiótico aqui diferente de penicilina, tá? Eu não quero trabalhar com algo que vocês estão trabalhando, porque senão eu acabo dando uma vantagem para esse grupo, tá? Mas vamos lá. Tá aí, ó. Alguém está trabalhando com analgésico não esteroide? Tayane, te decide. Vocês estão trabalhando ou não com penicilina? Porque antibióticos tem vários tipos. Tem cefalosporinas, penicilinas, tem vários tipos lá. Eu dei a classe e vocês vão escolher dentro daquela classe um tipo para, né, trabalhar com aquele tipo. Vanilda, você perguntou alguma coisa, eu não escutei, perdão. Não perguntei não. Falei que para não dar vantagem sobre um, é só falar de todos. De todos, né? Mas não dá para eu falar de todas. Mas vamos lá. Vou pegar aqui, né, trabalhar com salicilatos. Vamos lá. Né? Facinho aqui, montei lá minha característica aqui dos salicilatos. Ele tem um anel central. Eu tenho que manter a característica do salicilato. Meu salicilato, ele precisa dessa cadeia lateral, ele precisa de um ácido carboxílico. Então, tá lá, vou formar o meu ácido carboxílico. Tá? Dupla ligação. Pronto, tá aqui. Esse aqui é meu salicilato, tá? Ele se parece aí com ácido salicílico, mas ele não é o ácido salicílico. Para ser ácido salicílico, eu precisaria de um oxigênio aqui. Beleza. Esse aqui é meu grupo farmacofórico. Beleza? Então, a partir desse cara aqui, ó, eu não vou olhar para o livro. Eu vou fazer o quê? Eu vou montar uma molécula. Aleatória mesmo, gente. Ela é aleatória mesmo. Eu vou pedir um favor aqui para vocês, até para ficar organizado aqui. Eu vou parar a gravação, só um pouquinho.